Olá, seja bem-vindo à Pastoral Universitária e mais uma reflexão sobre o Evangelho. Hoje a gente vai fazer a reflexão de uma forma um pouquinho diferente. O Evangelho dessa semana vai trazer para nós 3 parábolas. Parábola sobre o joio e o trigo, sobre a semente de mostarda e sobre o fermento. Em vez de fazer essa reflexão toda de uma vez, eu vou fazer ela em 3 partes. Então hoje vocês terão uma reflexão sobre a parábola do joio e do trigo. Na quarta-feira, sobre a parábola do grão de mostarda, e na sexta-feira, sobre a parábola do fermento. Vamos lá então, vou ler a primeira parte hoje para vocês. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Então, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os celeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Então essa foi a primeira parte do Evangelho. Novamente a gente tem esse privilégio de ver Jesus explicando uma parábola dele. Então eu não vou me apegar muito a explicar o que é o que na parábola, já que Jesus já fez isso pra gente. Eu vou me ater aqui em 2 pontos dessa parábola. Primeiramente, tem uma frase que passa um pouco despercebido, que diz o seguinte, olha: Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Veja que interessante. A semente plantada aqui é boa. O campo tinha apenas coisas boas ali, e o campo é o mundo. Ou seja, o mundo estava com pessoas boas. Porém, o que acontece? Quando você, quando alguém dorme, no sentido de abaixar a sua guarda, no sentido de esfriar um pouco na fé, no sentido de estar com a oração meio fraca, enfim, está meio apagadão assim para a fé, está um pouco distante da fé, nós abrimos uma brecha para que o que há de mal chegue até nós. Então, por isso que a gente tem que estar sempre alerta na nossa fé e sempre vivendo a nossa fé, sempre tentando manter uma boa rotina de oração, sempre tendo uma conversa, um diálogo com Deus, um diálogo com Jesus, pedindo a intercessão do Espírito Santo, para que a gente não caia nessa dormência, para que a gente não tenha esse apagão e que a gente permita que o diabo, que as coisas ruins, que as tentações, enfim, cheguem até nós. Esse é o primeiro ponto. Quando você está firme na sua fé, você está atento, você está ligado. Então, raramente você vai se permitir cair em algo de ruim, em alguma tentação. Mas é quando todos dormem que o inimigo vem e que semeia esse joio. E aí eu queria ir para a minha segunda parte dessa reflexão, que é a seguinte. Em um dado momento, os empregados ali que trabalhavam para esse patrão chegam lá e falam: quer que a gente arranque o joio? E o que o patrão diz? O dono responde o seguinte: não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Aqui a gente pode ter duas reflexões interessantes. Primeiro, nós somos muito afobados, muito apressados para julgar os outros.
Então, quando a gente vê ali no meio do trigo algo que a gente acha que é joio, a gente já fala, vamos arrancar, podemos arrancar? E aqui, Deus está nos dizendo, não, você não pode arrancar. Por quê? Caso vocês não saibam, o joio e o trigo são muito parecidos. Quando eles estão brotando, quando eles estão nascendo, eles são quase iguais. A diferença vai vir quando eles começam a frutificar. Eu acho que o termo certo não é frutificar, talvez seja dar grão, enfim. Mas quando sai o grãozinho do trigo e o grãozinho do joio, é aí que você de fato consegue perceber essa diferença. Mas às vezes nós, humanos, não temos a sensibilidade necessária para perceber isso nos outros. Então a gente vai lá e pensa que está arrancando joio, quando na verdade a gente está arrancando trigo. O que Deus está falando aqui é o seguinte, olha, você não tem o discernimento para arrancar isso. Espere do momento da colheita, que não é você que vai fazer. Você, humano aqui, espere, aguarde, dê chance das pessoas de fato florescerem, frutificarem. Porque lá no final, a colheita será feita. E aí sim serão separados os bons dos ruins. E aí eu vou para um terceiro ponto ligado a esse aqui, que é o seguinte, muitas vezes existem pessoas que estão num momento de joio. Como eu disse, joio e trigo são muito parecidos. Isso não quer... Lembrando, gente, isso aqui é uma parábola, certo? Jesus falava esse tipo de coisa para que o povo entendesse o que ele estava falando. Mas não é tudo ao pé da letra. Com essa parábola, a gente pode entender, sim, que existem pessoas que estão ali meio que no intermédio. Tem hora que são joio, tem hora que são trigo, e não somos nós todos assim. Todos nós temos momentos em que seremos trigo, ou seja, seremos bons, e momentos em que seremos joio. Às vezes você vai lá e ceifa o seu irmão, ceifa alguém, algum amigo, algum familiar, enfim, algum conhecido, achando que é joio. Fala, ó, esse aí é ruim. Deixa eu mandar ele embora, deixa eu expulsar, deixa eu segregar, deixa eu tirar ele do meu grupo, deixa eu julgá-lo. E aí, primeiro, você se coloca nesse lugar de julgamento que não é seu. Deus está falando aqui que quem julga é Ele. E aí quem vai fazer essa separação são os anjos. Pela explicação de Jesus, a gente percebe isso. E, por vezes, você tira a oportunidade do próximo de se tornar algo bom. Às vezes a pessoa de fato está num momento ruim, mas ela não precisa agora ser arrancada e jogada para o fogo. Às vezes o que ela precisa é de um cuidado especial, para que ela passe a dar frutos bons. Então, em vez de você se colocar no lugar de Deus, de fazer esse julgamento precipitado e de já condenar o próximo, tente ajudá-lo. Se você vê alguém que você olha e acha, putz, esse aí deve ser joio, isso aí não deve ser muito bom, não saia logo condenando ele. Tente ajudá-lo. Se você acha que aquela pessoa não está fazendo algo correto, se você acha que é uma pessoa ruim, enfim, converse com ela, exponha seu ponto, mas exponha de forma respeitosa. Não chegue apontando o dedo, mas eu tenho visto você fazendo isso, não sei se isso é tão legal assim, por que você faz isso? Você tem consciência que isso não pode ser tão bom para você? Você está precisando de uma ajuda? Como que eu posso te levar para um caminho melhor? Enfim, busque ajudar essa pessoa para que o campo, que é o mundo, tenha cada vez mais trigo e cada vez menos joio. Não tente arrancar, porque às vezes você está arrancando trigo achando que é joio, e você não tem o direito de fazer isso. E você também não tem a perspicácia necessária para fazer esse julgamento. Não é você quem julga quem é joio e quem é trigo. Esse papel é de Deus. Então, por hoje é isso. Na quarta-feira eu estou de volta para a gente conversar sobre a parábola do grão de mostarda. E na sexta, sobre a parábola do fermento. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, por favor, deixe seu like, compartilhe com aqueles que você ama, se inscreve no canal, ative as notificações e até quarta com a continuidade dessa reflexão.